Meu nome é Oliane e eu nasci numa cidade bem pequenininha do interior de São Paulo, divisa com Mato Grosso, chamada Nova Guataporanga. E cheguei aqui no Tocantins há 25 anos. Desci naquela rodoviária antiga. Quem for mais velho vai lembrar dela. E fiquei deveras decepcionada. Mas quando eu subi ali para Teotônio Segurado, que eu vi aquela pista, 3 pistas para ir, 3 para voltar, um jardim maravilhoso, o espaço cultural deslumbrante, foi amor à primeira vista. E decidi constituir aqui a minha família. E foi aqui que as minhas filhas nasceram. A Marjorie, que está ali com 15 anos, e a Emily, hoje com 12 anos. Muitas pessoas nascem, crescem, casam naquela cidade e nunca saem dali, né? Mas para eu vir aqui foi uma opção, foi por amor mesmo. E hoje, estando aqui, eu entendo. Tendo tudo, esse quebra-cabeça. Sou fisioterapeuta, sou da primeira turma de fisioterapia da UBRA. E como a Michele diz, sou uma amante do conhecimento. Então eu tenho outras formações. Tenho formação na área da saúde integrativa, sou acupunturista, sou practitioner em barra de axis e outras formações. Trabalho no HGP, sou concursada tanto do estado como do município. No HGP são 12 anos servindo, 6 desses anos com o público da oncologia. Responsável pela cadeira das práticas integrativas e complementares. Cadeira essa responsável pela qualidade de vida do paciente, durante o tratamento e no pós-câncer. Mas Deus colocou fortemente no meu coração para que eu transpusesse os muros daquele hospital, os muros do meu consultório, para falar sobre saúde. E trazer hoje para vocês os 3 pilares da saúde na prevenção e no tratamento do câncer. E eu quero perguntar a vocês, quero que vocês me ajudem. 3 pilares da saúde, quais são esses pilares que podem nos ajudar a prevenir o câncer e também tratar o câncer? Alguém arrisca? Já foi falado aqui. Muito bem, então vamos lá, próximo slide. O primeiro pilar e o mais importante de todos é o pilar espiritual. Mas quando eu falo de espiritualidade, em nenhum momento aqui estou falando de religião. Não. Estou falando da intimidade com o Pai. Aquela aproximação. Tempo de qualidade com o Senhor. E lá em Êxodo nos traz: adore o Senhor seu Deus e a bênção dele estará na sua comida e na sua água. E eu tirarei as enfermidades. Então nós temos grandes promessas. Então quem tem Deus tem tudo. E como que a gente faz, pessoal, para ter essa aproximação com Deus? Para a gente ter essa intimidade? Qual é a ferramenta que nós temos? Sim, quero ouvir a igreja. Oi? A palavra, o que mais? Oração, maravilhoso. Se a gente der um Google agora, nós vamos encontrar como conceito de oração palavras e pensamentos que aproximam a pessoa de Deus através dos pensamentos e palavras, sejam elas de forma pública, como estamos aqui, ou lá no nosso quarto. A oração é uma grande ferramenta de saúde e tem comprovação científica. Fizeram uma pesquisa, ou melhor, tem N pesquisas, mas teve uma pesquisa que eu gosto muito de ilustrar, onde eles pegaram um N de pacientes que estavam entubados na mesma escala de Glasgow. Glasgow é onde que diz tão quão você está entregue ao coma. E escalaram uma equipe de profissionais para orar por uma parte destas pessoas, enquanto a outra parte recebia as orações dos seus familiares e amigos, com certeza.
E foi quantificado que as pessoas que recebiam a oração, que uma turma orava 12 horas e vinha outra, rendia ela e ela orava mais 12 horas. Então, era 24 horas de oração. E essas pessoas, elas se restabeleceram mais rapidamente. Responderam ao tratamento, ao antibiótico terapia, à fisioterapia e todo o tratamento. E retornaram aos seus lares mais cedo. E achei tão bonito aqui o início aqui, os louvores, e quero partilhar com vocês mais um pouquinho. Quem aqui é levita? Levita, 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 levita. Parabéns aos levitas. Deus é tão maravilhoso, porque quando a gente entoa um hino de louvor, ou quando a gente ora, a gente estimula o nosso lóbulo frontal. E o nosso lóbulo frontal é responsável pela nossa imunidade. É maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Perfeito. E o segundo pilar, pode passar? O segundo pilar é o emocional, como já foi dito aqui. E lá em Provérbios diz: um coração alegre é um bom remédio, mas um espírito abatido seca os ossos. Olha como a nossa emoção é importante. Capaz de secar os ossos. E faço uma pergunta a vocês. Quem aqui, alguma vez na vida, precisou engolir um choro? Quem já engoliu um choro? Quando a gente engole o choro, não dá um nó na garganta? Não é físico? Não é no corpo que a gente sente isso? Vai provar para vocês a integralidade. Então, a gente engole um choro e sente fisicamente. E quem aqui tem um quartinho da bagunça em casa? Pelo menos um cantinho da bagunça. Não tem? Vocês são organizados assim mesmo? Falem a verdade, estamos na casa do Senhor. Quem tem quarto da bagunça em casa? Ah, melhorou. E a gente tem uma dificuldade de entrar nesse quartinho da bagunça, não é verdade? A gente sempre deixa para depois. Para segunda-feira, para o início do mês, para o início do ano. Quando se aproxima a chegada daquela visita, não é verdade? E por que a gente tem essa dificuldade de entrar nesse quartinho da bagunça? Porque lá está sujo, né? Porque lá tem coisas que não nos pertencem. A gente pegou emprestado, não sabe nem para quem devolve. Tem coisa quebrada. Tem coisa que não serve mais. Mas a gente está apegado. Não é verdade? E se eu falar para vocês que a gente tem um quartinho da bagunça aqui dentro do nosso coração? E a gente tem a mesma dificuldade de entrar nesse quartinho da bagunça, que também precisa de cuidados, de uma faxina. E aqui dentro desse quartinho da bagunça está muito ressentimento, muita mágoa, muita falta de perdão, muita falta de auto-perdão, que às vezes é pior, é quando a gente não se perdoa. E eu posso ilustrar para vocês que a nossa vida é como se fosse um eixo X, que é daqui para trás. É a nossa história. O que aconteceu não tem como voltar. A gente tem que acolher essa história, respeitar e acolher. Porque quem somos hoje é fruto dessa caminhada, dessas quedas, deste levantar. Agora o Y é aquele que segue, é daqui para frente. E a gente pode sim fazer diferente. A gente pode sim aprender com aquele erro, porque Deus nos oportuniza outras chances. E isso é muito importante. Precisamos nos reconciliar, pedir desculpas, gratidão, amiga. Pedir desculpas, mesmo quando a gente nem tem culpa, porque assim diz aquela oração que Deus deixou para nós, né? Para a gente perdoar. A gente não precisa carregar essa bola agarrada nos nossos pés. Podemos sim crescer e fazer
diferente. Próximo, por favor. Terceiro pilar, o pilar físico. O pilar físico, quando eu dava essa palestra para os meus pacientes da oncologia, antes da pandemia, né, que depois da pandemia a gente ficou difícil de reunir, está aqui falando sobre os nossos vícios, nossos hábitos de vida. E lá na palavra nos traz: não se embriague com vinho que leva à devassidão. Em vez disso, seja cheio do Espírito Santo. É isso que deve nos preencher. E aqui estão as nossas escolhas. Aqui está a nossa epigenética, nosso estilo de vida. Próximo. E nós temos muitas promessas de saúde. O Evangelho está cheio deles. Entre eles, está lá em João 10:10, onde diz: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Se a gente estiver doente, como é que a gente vai levar essa vida em abundância? É possível? É possível alguém doente cuidar de outras pessoas? De fazer o ID do Senhor? Esse aqui é o meu ID. E estou muito feliz pela oportunidade. Lá em Lucas, com o fim de preparar um povo bem disposto. Olha o que Deus espera de nós, que estejamos dispostos. Vivemos em constante luta espiritual. Como podemos estar indispostos? Servireis ao Senhor vosso Deus, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Está lá em Êxodo. Nós fomos feitos para adorar e orar, não é verdade? Olha que coisa maravilhosa. É o que Deus pede para nós servir. E Ele vai nos garantir tudo o que precisarmos. Amado, desejo que vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim bem como vai a sua alma. Deus deseja que sejamos sãos, plenamente. Mas precisamos fazer a nossa parte e fazer as nossas escolhas. Como bem foi dito aqui anteriormente, eu até achei, meu slide. Mas não. Acaso não sabem que o corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, e que foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Acho que isso já está bem claro, está lá em 1 Coríntios. Não é verdade? Então, assim, eu recebi o convite para estar aqui e vim com toda a boa vontade, com muito respeito. E se um dia eu for na casa de qualquer um de vocês, irei também da mesma forma, com muito respeito. E tenho certeza que se um dia vocês forem à minha casa, também irão com o mesmo respeito. Então, por que o templo do Espírito Santo vai ser diferente? Por que nós não vamos ter a mesma reverência? E baseado nesse slide, eu faço uma pergunta à igreja. Podemos beber qualquer coisa? Podemos? Podemos comer qualquer coisa? Não, o templo é do Espírito Santo. Meu corpo, minhas regras? Não, é templo do Espírito Santo. Posso pensar assim: vou ficar deitado lá no meu sofá, comendo pizza, porque eu vou cuidar só do Espírito. Porque esse negócio de fazer atividade, isso é vaidade. Posso fazer isso? Somos templo do Espírito Santo. Então, as nossas escolhas têm que ser coerentes, né, com esse ensinamento. Que somos templo do Espírito Santo. Próximo. Pessoal, eu quero perguntar a vocês: quais são as formas de glorificar a Deus? Lá em Apocalipse, ele traz assim: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Dai glória. Quais são as formas de a gente glorificar a Deus, igreja? Tem várias formas. Podem falar. Quais são as formas de glorificar a Deus? Orar, o que mais? Oi? Orando, jejuando, o que mais? Louvando, o que mais?
obediência, gratidão, o que mais? Servir, muito bem. Todas essas formas são formas de glorificar a Deus, sim. Mas eu quero trazer uma outra forma de glorificar a Deus. Tendo hábitos de vida saudável. Porque Deus não quer que a gente esteja disposto, quer que a gente tenha vida em abundância. Não é isso? Então, como é que a gente vai poder glorificar a Deus? Tendo hábitos de vida saudável. Nós oramos pelas crianças. E se a gente pegar uma criança bem pequenininha e pegar uma Coca-Cola e colocar na mamadeira, ela vai tomar, correto? Ela não sabe, ela é criança. E quando nós não temos esse cuidado, aqui traz, o cuidado com a saúde física faz parte desse crescimento espiritual. Então, quando nós não nos alimentamos bem, quando a gente faz uso de coisas inapropriadas, álcool, drogas, nós estamos ainda infantis espiritualmente. Nós precisamos ir além. Deus espera isso de nós. Ele nos vê perfeitamente sãos. Está ali esse slide, né? A saúde indo a cavalo e voltando a pé. Isso é uma frase do meu querido professor Dr. Laí Ribeiro. E às vezes a gente deixa a nossa saúde escorrer pelas nossas mãos. Muitas vezes por falta de autoconhecimento, de não conhecer o corpo para se tocar, não identificar alguma coisa que está errada, que eu costumo dizer aos meus pacientes: quem te conhece é Deus. Depois de Deus é você mesmo. É você que tem que se observar, se reconhecer. O médico, o profissional da saúde, ele não tem uma bola de cristal. Então, você tem que se perceber. Quando você chegar com uma queixa para o profissional, você tem que dizer: eu comi isso, ou a partir de determinada coisa que aconteceu na minha vida, eu estou assim, para ele poder te ajudar. E dessa forma de se reconhecer, do autoconhecimento, eu quero trazer para vocês, pode passar, talvez que vocês nunca nem tenham ouvido falar sobre alostasia. Vocês já ouviram falar sobre alostasia? Não? Alostasia é a nossa resiliência. Por exemplo, você vem aqui falar, sobe, às vezes o coração, né, dispara, mas aí logo ele volta ao seu basal, ao normal. Isso é tranquilo, é esperado que isso aconteça. E esse retornar, essa resiliência ao estado basal, chama-se alostasia. E até saudável. Carga alostática é a energia que o corpo gasta para fazer esse retorno ao basal, à homeostase. Só que se essa alostasia, se ela demorar muito tempo, é como se fosse um elástico. Eu coloquei ali uma fotozinha de um cidadão puxando um elástico. Então, assim, você puxa um elástico e ele volta ao seu tamanho normal, ok? Isso é a nossa resiliência. Só que isso também acontece dentro da gente. Essa resiliência é o nosso elástico. Então, se você puxa o elástico e deixa ele estendido por muito tempo, dias, semanas, horas, meses e anos, você vai perder esse poder de voltar ao seu retorno basal. E aí iniciam as doenças. Por isso que é tão importante esse autoconhecimento, reconhecer as nossas emoções, reconhecer aquele nó na garganta, saber reagir, porque muitas vezes se a gente não se expressa, a gente implode. E o nosso corpo, ele tem um limite, esse elástico é que ele tem um limite. E precisamos, sim, como diz a Michele, gerenciar essas emoções. E a prevenção, pessoal? Como previne o câncer? Vocês me ajudam? Como é que faz para prevenir? Tem uma dica aí? Não? Michele falou também, gente. Vamos lá, então? Prevenção. Pode passar.
Conexão espiritual, né? É a primeira coisa. Louvar, orar, né? Estimula a imunidade, nos aproxima de Deus, Ele nos garante vida, saúde, água, livre das enfermidades. Então, a primazia em toda situação da nossa vida é Deus. É essa conexão espiritual. Pode passar. E a parte emocional, né? Esse equilíbrio emocional que a gente deve buscar. Gerenciar as emoções. E nós temos ferramentas para gerenciar. Muitas ferramentas. Eu trouxe aqui a meditação. Eu trouxe aqui o aterramento, que é você ter esse contato com a natureza, com a criação de Deus. A acupuntura. Tem o Theta Healing. Tem várias ferramentas para a gente gerenciar. Contar até 10. Respirar. Fazer respiração diafragmática. São muitas as ferramentas. Pode passar? Alimentação, né, gente? As nossas escolhas, o nosso estilo de vida. Então, se a gente quer ter saúde, se a gente quer glorificar a Deus e respeitar o nosso templo, a gente precisa passar um X nisso aí. Óleo de soja, de canola, de algodão, passe um X nisso. Usem banha de porco. Coca-Cola, refrigerante, calorias zero, e a gente sabe que dá câncer. X nisso também. Embutidos, enlatados, leite é inflamatório, glúten, doce, açúcar. Eu não vou dizer para vocês que aquilo que você faz esporadicamente vai afetar a sua saúde, não. Vez ou outra, no evento, no aniversário, tudo bem. Mas aquilo que você usa de rotina na sua vida, isso sim impacta a sua saúde. Então, precisamos fazer escolhas conscientes, respeitando sempre o nosso templo. E nós podemos usar os alimentos anti-inflamatórios, abusar deles. Precisamos trocar o sal de casa. Aquele sal refinado, troca pelo sal de churrasco. Lá em casa é assim, uso sal de churrasco iodado, trituro, porque ele conserva todos os minerais. Sal refinado, cloreto de sódio, ele eleva a nossa pressão e é muito ruim para a saúde. Mas o sal integral não, ele é benéfico. Então a gente pode usar o coco, que tem uma gordura saudável, o abacate, o limão, a cúrcuma, a chia, são alimentos funcionais. Então, na hora da escolha, escolha alimentos saudáveis. E uma alimentação, pessoal, natural. Quanto mais natural, quanto mais cru, melhor. Quem conseguir comer grãos geminados, que estão ali produzindo a vida, melhor ainda, gera saúde. Então vamos descascar os nossos alimentos e desembalar menos. Suplementação. Apesar da gente fazer essa busca dessa alimentação natural, o nosso solo está pobre. Muitas vezes, aquela propriedade do tomate, o beta-caroteno que está na cenoura, às vezes quase não tem. Por quê? Porque o solo está pobre. O alimento tira seus minerais do solo. Então, se o solo não estiver equilibrado, nós não vamos ter um alimento de qualidade. Então, precisamos suplementar. Praticamente todo mundo, após os 30 anos, precisa suplementar. Principalmente agora que estamos vivendo mais tempo. Então, é muito importante. A atividade física. A atividade física, ela oxigena as nossas células. Sabia que o câncer detesta oxigênio? Ele detesta, ele não consegue se multiplicar em presença de oxigênio. Então, uma forma da gente também combater o câncer e prevenir o câncer é fazendo atividade física. Próximo. É um videozinho, pode saltar. E as causas do câncer, pessoal? Alguém sabe me dizer as causas do câncer? Não passa o vídeo, não? Mas pode pular, então. Isso.
As causas do câncer, como a Michele falou, 5% é a genética, 95% é a epigenética. E aqui nesse slide eu trago para vocês o terreno biológico. O terreno biológico é a união da genética com a epigenética, que é o nosso estilo de vida. Essa árvorezinha do meio é o nosso terreno biológico. Você pode perceber que ela tem umas folhinhas e tem um pouquinho ali mostrando do tronco, que são as nossas falhas genéticas, nossos elos frágeis. E conforme a gente tem um estilo de vida, a gente pode acionar esses genes e desenvolver doenças, ou a gente pode colocar esses genes para dormir. E é a gente que decide, com o nosso estilo de vida. A cura é algo intrínseco, que está dentro de nós. Então, se eu arranhar minha mão aqui, se eu só tomar meu banho e fazer minha higiene normal, ele vai curar. Correto? Sem eu precisar ir no hospital, tomar remédio, não é assim? Do mesmo jeito é por dentro de nós. Então a cura é algo que o Papai do Céu já deixou para nós. Só que a gente precisa dar condições para isso. Ok? Pode passar. Então as causas do câncer, pessoal, olha, o câncer ele é multifatorial. Multifatorial, entre elas está a desnutrição, vírus, bactérias, fungo, estilo de vida, intoxicação, inflamação, radiação eletromagnética. Estamos vivendo um mundo muito tóxico, né? Falta de inteligência emocional e espiritual, o afastamento da nossa missão espiritual. Tem muitas pessoas que estão aqui da minha idade e nem sabem que tem uma missão espiritual a cumprir. E isso é muito triste. Nossa missão é salvar vidas, é falar a palavra de Deus, é servir ao Senhor, servir ao nosso próximo. E tem muitas pessoas que estão envolvidas somente no seu mundinho. E isso traz doenças também. Pode passar. E o tratamento, pessoal? E esse videozinho solta, aquele de lá? Esse aí passa? Não? Que pena. E o tratamento, pessoal? E o tratamento do câncer? Como é que faz? Teve o diagnóstico lá. E aí? Pode passar. Próximo. Isso. Cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Não é assim? Se eu disser para vocês que quem trata câncer somente com cirurgia, quimioterapia, radioterapia, está tratando só a ponta do iceberg? Sim. Está tratando... Se está tratando somente a ponta do iceberg e a maior parte está profundo, né? E aí nessa profundeza escondida está o pai de alguém, está a mãe de alguém, o filho de alguém que tem planos, que tem sonhos, que é o amor de alguém, né? É o amor de alguém. Ali está seus medos, ali está a sua fé. Ou a falta dela também. E hoje eu fico muito triste quando eu vejo alguns profissionais que não têm esse olhar integral para os seus pacientes, que estão ali só cuidando da pontinha do iceberg. Nós somos um todo. Nós somos a parte espiritual, se estamos conectados ao Pai ou não. Nós somos a parte emocional, se conseguimos gerenciar ou não. A parte física, se sabemos fazer boas escolhas ou não. Próximo. Então, para tratar, pessoal, a gente precisa desinflamar o paciente, desintoxicar, desparatizar. Perdeu-se o hábito de desparatizar, mas sim, nós temos parasitas
E às vezes esse parasita se alimenta e a gente está desnutrido. A gente precisa suplementar. A gente precisa ter uma alimentação com boa nutrição, uma alimentação natural. A gente precisa ter inteligência emocional, inteligência espiritual. Quando eu era criança pequena, lá em Barbacena, o que mandava era ter QI, né? Que eu sou inteligente, meu coeficiente, sou muito inteligente. E hoje o que manda mesmo na parada é você ter inteligência emocional e espiritual. Próximo. Sim. E aí as pessoas me perguntavam, eu lá no HGP, atendendo paciente oncológico, na cadeira de prática integrativa e complementar, existe uma portaria, pessoal, do Ministério da Saúde, onde garante ao paciente oncológico e todo outro, de qualquer outra patologia, a ser tratado pelas práticas integrativas e complementares. Todo tratamento natural é garantido ao paciente. E eu estava lá para representar. Deus me colocou lá, uma missão. Sou uma mulher, eu acho que eu sou missionária mesmo, cumprindo missão nessa vida. E eu confesso a vocês que não foi nada fácil. Eu estar lá, no meio de um hospital de referência, inclusive em oncologia, passando plantas medicinais para os pacientes da oncologia. Eu falava, mas você quer tratar câncer com planta? Com chá? E eu faço uma pergunta para vocês. Quem colocou o medicamento nas plantas? Deus. Né? E eu pergunto a vocês, Deus faz alguma coisa 10%? 30%. Sim, 30%? Quanto? 100%. Deus faz 100%, gente. Sim, eu passava as ervas medicinais. Mutamba, ipê roxo, graviola, axaganda, rhodiola rósea, mulungu, valeriana. Sim. E os resultados, como não podia esperar nada menos de Deus, eram ótimos, maravilhosos. Próximo. Eu quero contar uma coisa para vocês. Eu acho muito, muito linda a caminhada de Jesus, de verdade. Mas o que me fascina de verdade são as suas paradas. Quando ele para acudir alguém, quando ele para cuidar do endemoniado, do leproso. E nessa passagem aqui, Jesus parou e curou um cego. E ele cuspiu, foi ao lodo, passou nos olhos, pediu lavar na fonte e curou o cego. Jesus, além dele nos mostrar que devemos fazer as nossas paradas também para acudir os nossos próximos, o nosso irmão, ele nos ensinou a medicina. Vocês sabiam que a argila também pode curar? Que a argila pode curar câncer, diabetes, inflamação, cisto, mioma, endometriose. Vocês sabiam? Não, né? Mas sim. Realmente, a palavra de Deus, a Bíblia, é um manual para a vida. Próximo. Geoterapia. Vou deixar aqui uma receitinha para vocês. Meus pacientes da oncologia que usaram a argila durante a radioterapia, elas não tiveram radiodermite. É trabalhoso? É. Mas as coisas de Deus é assim. Dá trabalho, é processo. E a gente tem que fazer a nossa parte. Pode voltar lá, por favor? Na receita, então. Argila, carvão vegetal e um chá forte de cipó milhomes. O chá aqui não é para beber. Então, você vai colocar uma colher de sopa da argila para uma colher de sobremesa do carvão vegetal, que pode ser o de churrasco. Molha com o chá forte de cipó milhomes e vai passar na área afetada. No caso dos pacientes oncológicos, onde eles iam irradiar. Fosse na mama, fosse no útero, baixo ventre e qualquer outra parte do corpo.
durante a radioterapia. E ela não queimava. Não queima. Mais um ensinamento de Deus para a nossa vida, de Jesus. Próxima. E Deus... Vocês já ouviram falar sobre ressonância? Já ouviram, né? Ressonância é o som. Aquela vibração sonora. E eu trouxe aqui a ponte de Tacoma, lá em Washington, que ainda em 1940, teve uma ventania muito forte lá e fez aquela ponte vibrar tanto que ela desabou. E a gente usa a ressonância para a saúde. Próximo. Petri, que foi um grande cientista, muito curioso, ele ainda foi anterior a Tacoma, foi em 1930. Ele pegou uma lâmina de Petri e colocou uns vermes lá. E colocou umas ressonâncias, uns sons, e observava qual som daquele matava aquele verme e ia anotando. Tal vibração mata tal. E ele foi catalogando. E hoje nós temos aí o Rife, com os cartões que geram uma ressonância, que pode matar patógenos, vírus, e inclusive células de câncer. Nós temos a biorressonância, onde a gente faz um exame através, que é não invasiva, é só segurar um bastão e passa uma onda sonora pelo nosso corpo e nos dá 148 páginas de diagnóstico sobre você. Diagnóstico não, de análise. A gente não pode usar diagnóstico. 148 páginas dizendo como está a sua saúde, como está o seu pâncreas, seu fígado, seu intestino, seu coração, sua circulação. Tudo através da ressonância. Deus é maravilhoso. E eu posso garantir para vocês que a cura está realmente e somente nas coisas naturais, no que Deus deixou para a gente. O remédio é bom? É. Tem seu lugar? Tem. Eu sou contra? Não. Mas, no casos agudos, a gente usa o remédio, remedia a doença, salva a vida, mas para ser um uso prolongado, a gente tem que tratar nossa saúde de forma natural. Próximo. Será que esse vai passar, esse vídeo? Não, né? Oh, que dó. Gente, está passando? Então vamos lá. Nós passamos a nossa vida, parte da nossa vida, escalando as nossas montanhas, escalando a nossa montanha pessoal. E quando chegamos no topo, percebemos que lá tem pouca vegetação, não tem árvore, não tem frutos, mas tem uma linda vista, uma vista lindíssima do vale. E percebemos que somente no vale existe crescimento. E eu quero dizer para vocês que se a doença chegar, apesar de tudo, a doença chegar, e se a doença for o seu vale, viva o seu processo de crescimento. Não resmungue, não reclame. Confesse a palavra de Deus. Se posicione neste mundo espiritual. Porque se a gente não se posicionar espiritualmente, não poderemos tomar posse da bênção de Deus. Próximo. E lá, em João 14:1, tem uma frase, uma passagem, onde nos diz: não turbe vossos corações, crede em Deus e em mim, Jesus. E esta é a palavra de Deus para nós.
Próximo. Gratidão, igreja. Essas são as palavras que hoje o Espírito Santo pediu para eu trazer para vocês. Essa foi a mensagem. Espero ter alcançado o coração de vocês. Que vocês tenham uma outra visão para suas escolhas. Está aí o meu número do WhatsApp, meu número nas redes sociais, @doutora Oliane. Me sigam lá. Tem dicas de saúde também. E minha gratidão a vocês pela oportunidade, por vocês estarem aqui, por terem me ouvido, porque vocês fazem parte do meu ID. Gratidão.